Então, eu queria falar sobre Platão e não tinha feito a pesquisa. Agora eu fiz a pesquisa e eu quero falar um pouquinho de Platão, tá? O objetivo da política, né? Porque o Platão, ele falava sobre a política. Que nem eu falei, ele falava sobre a política nas praças, né? E assim, era proibido falar assim em voz alta nas praças, né? E ele falava, né? Então, o objetivo dele na política era exatamente corrigir a injustiça, né? É tomar justo aquilo que é injusto. A concepção política de Platão, segundo Elferk, em 2006, é basicamente idealista. Ele idealizava uma cidade opulenta e saudável, em que cada um atue conforme sua natureza e no momento oportuno. Então, é assim que a maioria das pessoas quer que a cidade seja, né? Quer que o prefeito, o vereador, ele observe a cidade e que todos participem da cidade. Que a cidade não seja somente comandada por ele, né? Por esse motivo, tem a Câmara dos Vereadores, né? Para quê? Para decidir e ver o que está sendo certo ou errado, o que está faltando, né? Para poder fazer uma idealização de uma cidade saudável, né? É isso que o Platão falava. E é isso que todo mundo quer, né? Ah, mas não é isso que eu penso. Então não vai ser político, né? Se você não seguir a idealização do Platão, que foi praticamente o pai da política, então você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Né? Você vai fazer, eu vou fazer o que vier na minha cabeça. Não, tem uma base a política. E a base da política foi feita por Platão, né? Tá muito barulho aqui. Meu marido gosta muito de ver programas, né? E assim, eu acho muito legal, é uma natureza muito boa a pessoa que for o político da cidade, ele estudar Platão. Ou se já estudou, seguir as normas de Platão, as regras de Platão, né? Seguir a base de Platão, porque você vai ser um ótimo prefeito, uma ótima ou ótimo vereador, porque você vai fazer o melhor para a cidade, tá bom? Legal? Então, eu vou postar esse vídeo e eu acho que fazendo o vídeo pela câmera sai mais claro, mais legal, porque as lives não tá saindo legal, né? E sem falar que eu não tô estudando aquilo que eu devo falar. Tô falando coisas por falar. E agora não.
agora eu vou começar a falar, estudar e tentar falar aquilo que eu devo falar, tá bom? Vou falar um pouco sobre o pensamento de Platão. O Platão foi discípulo de Sócrates e o primeiro teórico idealista. O idealismo platônico consiste basicamente em uma distinção entre conhecimento sensível, inferior e enganoso, que seria obtido pelos sentidos do corpo, e conhecido inteligível, superior e ideal, que acessaria a verdade sobre as coisas. Então, ele sempre, assim, como ele foi discípulo de Sócrates, ele sempre estava procurando a verdade, né? Então, se alguém fizesse algo errado, ele pegava e falava, você está fazendo algo errado, isso não é correto, né? Então, ele queria sempre seguir o caminho da verdade, tá? Qual a proposta política de Platão na obra A República? Gente, esse livro é magnífico para quem é político. Nela deveria ser adotado um novo tipo de aristocracia, diferente da aristocracia tradicional, baseada em bens e na tradição. A proposta do filósofo é que esta possua como critério o conhecimento. A Calipolis estaria dividida em estratos sociais baseados no conhecimento e seria governada pelo rei filósofo. Nesse tempo, ele achava que deveria... Vamos, abaixa um pouco. Ele achava que a cidade deveria ser adotada, né? Em vez de democracia, a aristocracia, né? E que a cidade deveria ser dividida em Calipolis, né? Em estratos sociais, né? Que aqui assim, no momento dividido assim também, né? Mas com outros nomes, não é mesmo? O que é a política para a filosofia? Filosofia política é uma vértice da filosofia cujo objetivo é estudar as questões a respeito da convivência entre o ser humano e as relações de poder. Também analisa temas a respeito da natureza do Estado, do governo, da justiça, da liberdade e do pluralismo. Então, assim, quer dizer assim, que a democracia ela tem que ser analisada e que todo mundo tem que participar. Não é somente o prefeito e o vereador, né? Todo mundo tem que participar. A população também tem que participar. Se ela acha que não está perfeita, ela tem que reclamar, né? Para poder melhorar, né, o que está acontecendo. Qual é a melhor forma de governo de Platão? A conclusão apresenta pelo autor com base em 3 obras de Platão: A República, O Político e o das Leis. É o que acontece, né? Nós temos a República, desculpa, gente, os políticos têm que seguir as leis, né? E muitas vezes tem que fazer as leis também.
Ah, tá precisando fazer a lei orgânica, né? Então vamos mudar o que precisa para a lei orgânica ser mudada, né? Então é assim que acontece no nas cidades, nos municípios e em todo o Brasil, tá? E que o filósofo grego considerava 3 formas de governo corrompida a 3 ideais, ou seja, a monarquia, a aristocracia e a boa democracia. Nesta ordem de preferência são as formas adequadas para eles naquele momento, né? Tinha a monarquia e a aristocracia. Em muitas cidades tinha a monarquia, aonde que quem comandava era o rei e a rainha. E também em outras cidades tinha quem comandava era a aristocracia, tá bom? E em outras a democracia, que é o que a gente optou, né? Que a gente tem um presidente, a gente tem um vice-presidente, temos os deputados, temos o executivo, temos o judiciário e temos também nos municípios e cidades os prefeitos, na cidade os governadores, né? E na cidade também tem os vereadores. Algumas coisas eu vou esquecer, tá bom, gente? Qual a importância de Platão para o pensamento filosófico? Qual a importância dele para a democracia agora? Gente, faz tanto tempo. Foi antes de Cristo que ele pegou e escreveu. Vamos ver qual é a importância. Qual a importância disso, né? Platão foi ainda o introdutor do método de diálogo em filosofia e com sua obra A República fundou a filosofia política ocidental. Platão foi um dos filósofos mais conscientes do modo como filosofia deveria ser concebida e qual deveria ser o seu escopo e quais ambições poderia aspirar um filósofo. Então ele foi um filósofo da democracia. Então ele estava ali no momento para explicar o que era uma democracia, qual era a divisão, né, entre o país inteiro, entre o estado, entre a cidade, entre os municípios. Então ele foi um filósofo que explicou perfeitamente o que cada um deveria fazer, né? E imagine o quanto que ele teve que pensar para poder falar assim, nossa, no país deve ter o presidente, o vice-presidente, deve ter o federal, deve ter o poder executivo, o poder judiciário, tudo para poder comandar o país. Depois ele pensou sobre as cidades, né? Sobre as cidades, o que a cidade precisa? A cidade precisa de um governador, né? De um vice-governador, né? E o que precisa um município? De um prefeito, de um vereador, para poder estar
decidindo o que precisa na cidade, né? Ser filósofo não é fácil, não. Eu não ia conseguir pensar tudo isso, não. O que Platão defendia? O Platão ele defendia o inatismo. Nascemos como princípios racionais e ideias inatas. Então, nós nascemos sem nada, gente. Sem pensar em nada. E com o tempo, Platão foi falando, explicando, né? Para a gente colocar em nossa cabeça o que a gente precisava e o que a gente queria, né? A origem das ideias, segundo Platão, é dada por dois mundos, que são o mundo inteligível, que é o mundo que nós, antes de nascer, passamos, para ter as ideias assimiladas em nossas mentes. Então, nossa mente nasce vazia. E Platão, ele colocou as ideias em nossas mentes, né? Ufa! Qual foi a principal ideia de Platão? Gente, eu adoro Platão. Platão, ele é muito inteligente, gente. Queria ter vivido naquela época. A principal ideia de Platão envolve a defesa da teoria de um mundo das ideias, onde estão os exemplares perfeitos e completos de tudo o que percebemos pelos sentidos. A gente percebe que tem um buraco na frente da nossa casa. A gente percebe que aumentou o arroz no mercado. A gente percebe que o nosso filho não está conseguindo aprender. A gente percebe que a gente não está sendo bem atendido no pronto-socorro. Então, tudo isso é política, porque tudo isso a gente pode reclamar. E com quem a gente reclama? Com quem está lá, com os vereadores e com o prefeito. E ele tem que dar uma situação, né, favorável para todos. Porque ele não vai arrumar o pronto-socorro para mim. Ele vai arrumar para todos. Não é mesmo? É possível distinguir o pensamento de Sócrates das ideias de Platão? Então, como o Platão era discípulo de Sócrates, dá para definir a ideia dos dois? Porque assim, como eles discutiam na praça, então, o que será que eles discutiam, né? Primeiro, acredito que a maior diferença entre o pensamento de Sócrates e o de Platão consiste em que, enquanto aquele acreditava ser possível encontrar resposta pelo método da maiêutica, com o uso da ironia, este sabia que tal feito não era possível, já que vivemos em um mundo perfeito, o concreto e a perfeição. Então, o Sócrates, ele achava que tudo se resolvia na maiêutica. O que é maiêutica? A divisão, né? Vamos ver. A divisão. Tem o prefeito. Então, vamos dividir. Vamos pegar outro prefeito, né? E vamos dividir. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Dois vereadores. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, né? Então, ele pensava tudo na maiêutica. Já o Sócrates, não. O Sócrates, ele pensava no que... no feito do que não era possível. Não é possível fazer isso. Não é possível fazer aquilo. Então,
ele, na cabeça dele, ele achava que tudo era perfeito, né? E como ele achava que tudo era perfeito, que tudo era concreto e que a democracia seria essa perfeição, ele achou que a democracia seria o melhor, né, para todo mundo. Já Sócrates achava que a maiêutica iria resolver. E ele acabou achando que a maiêutica resolvia, e assim, Sócrates não achava. E como eles ficavam discutindo? Gente, eu lembro do pessoal na praça lá. O pessoal na praça ficando discutindo. A gente não sabe o que. Pode ser que eles estejam discutindo sobre o que está acontecendo na cidade, porque eles estão observando, né? E muitas vezes a gente passa por eles e não percebe o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, né? E não importa se eles estão bebendo ou não, eles estão conversando. E pode estar conversando sobre a cidade, né? Em que obra Platão desenvolve a sua filosofia política? Quando ele escreveu a República, primeira grande utopia política ocidental, fundou as bases do idealismo, doutrina filosófica que abriu ao conhecimento meramente racional as ideias, a centralidade na busca pela verdade sem possibilidade de erro. Eu gosto muito de Platão, por quê? Porque ele gosta da verdade. Ele gosta da verdade. Ele define tudo a favor da verdade. Então, eu sou a favor de Platão. Sócrates, ele é muito dividido, né? Ele divide as coisas. Ele divide, vou fazer isso e vou fazer aquilo. O que der certo tá bom. Não concordo com isso. Eu concordo com Platão. Platão, ele quer sempre ir em busca da verdade. Qual a importância da obra da República de Platão? A sua obra, A República, está localizada, uma vez que conta com uma série de diálogos socráticos. Essa obra ganhou grande importância para a comunidade filosófica e científica, uma vez que Sócrates não deixou nenhuma obra ou trabalho por escrito para que fosse estudado a fundo. Por quê? Porque ele falava, gente. O Sócrates, ele era falante. Ele ficava falando na praça. Então, não tem nenhuma obra escrita assim para poder analisar. Mas ele era uma pessoa que ficava falando. Eu me identifico muito com ele. Eu falo muito, né? Eu escrevo o que eu falo, mas tem vezes que eu esqueço de escrever, né? Mas eu me identifico muito com ele, né? Qual a principal obra de Platão e o que é política para ele? O que é política para Platão? A principal obra de Platão chama-se A República. É a pior não, é a melhor, né, obra que ele fez, a democracia, aliás, a República. Porque ele desvenda o que é o nosso sistema, que é a República, né? Que a política para ele era a República. E a arte de governar as pessoas com o seu consentimento e político é aquele que conhece essas
de essa difícil arte que só poderá ser chefe quem conhece a ciência política. Quem não conhece a ciência política não deve ser político. E assim, quem não deve ser político é porque não sabe o que é república. E para saber o que é república, tem que ler o livro de Sócrates, que é o livro República. Entender? Quem não entender, levanta a mão. Para que serve a filosofia política? Gente, em política eu tirei 5, mas eu adoro política. Era para tirar 10, eu tirei 5 na faculdade, é uma vergonha, mas eu adoro política. Eu não sei por que eu tirei 5, mas tudo bem. Isso é águas passadas. Eu acho que era por causa do Hit. Hit. Você me deu 5, Hit. Porque eu te denunciei para a diretoria, né? Pro reitor. Para que serve a filosofia política? Filosofia política é o campo de investigação filosófica das questões da vida política dos seres humanos. Pode-se dizer que o problema central da filosofia política é como interpretar ou limitar o poder político para manter a sobrevivência e melhorar a qualidade da vida humana. É isso que é ser político, gente. Melhorar a vida do ser humano. O ser humano sofre tanto. Ele paga tanto imposto. As mães querem trabalhar, querem um local para deixar as crianças. As mães que deixam as crianças na escola, querem deixar as crianças num local que façam alguma atividade para ela poder crescer intelectualmente. Os pais querem ter trabalho. Eu e todo mundo quer ir no pronto-socorro e ser bem tratado. E queremos que as estradas estejam boas para passar o carro. Eu não tenho carro, mas um dia eu vou ter, né? Queremos que o máximo os coletores de lixo passem pelo menos 2 vezes por semana, né? Porque os animaizinhos, gatinhos, cachorro, querem comer aqueles lixos, né? E no meu caso, o meu gatinho morreu. E o que me interessa isso? Não interessa, mas eu tô falando, né? E a gente quer viver uma vida humana, né? A gente quer. Isso que é a política, a filosofia política. Fazer o bem para o ser humano. Entendeu? Qual a importância da política para o surgimento da filosofia? Gente, vocês lá na Câmara vai ter que discutir. A discussão é política. A discussão é filosófica. Entendeu? A política trata-se de um dos objetos diretos de estudo por parte da filosofia, uma vez que nota-se o cargo de estudos envolvendo como a sociedade passada eram geridas. Assim sendo, por meio da política, pode-se ter a construção da razão, o que levou ao desenvolvimento da filosofia. Então, se não tivesse discutido a filosofia lá atrás,
com Platão, com Sócrates e com Aristóteles, então não haveria a filosofia política hoje. Eles que começaram, né? Sem falar que foi trágico a filosofia, o fim da filosofia deles, né? Qual a relação entre filosofia, ética e política? Se dá pelo uso da razão para fundamentar suas ações. Os vários sentidos da razão sempre caem no mesmo, que seria no meio da razão. Se chegar à felicidade plena, o desejo de todo o ser humano é ser feliz, porém cada qual faz disso uma maneira distinta. Então, a república, né, filosófica, que é o quê? Que é uma vida plena para todo ser humano. Quer fazer o bem para todas as pessoas. Qual era a melhor forma do governo para Aristóteles? Aristóteles já pensava diferente. Então, Sócrates pensava de um jeito, Aristóteles e esqueci o nome do outro. Então, o Aristóteles é proibido compartilhar, Aristóteles e Políbio compartilhavam da uma mesma classificação das diversas formas de governo. Para Aristóteles, o comportamento político pode ser organizado em 3 formas principais: a monarquia, que é um governo de um só, a aristocracia, que é o governo dos melhores, e a república, que é o governo de muitos. Deu para entender? Que assim, a monarquia seria bom pra gente? A aristocracia seria bom? E a república? Eu prefiro a república, né? Que é o governo de muitos, mas que você pode estar cobrando eles. A monarquia é do governo, gente, do monarquia é da rainha, do rei, você não pode nem chegar perto, né? E o governo da aristocracia é o governo dos melhores. Quem é melhor que alguém? Não é. Todo mundo é igual, não é mesmo? E a república, que é o governo de muitos, porque assim, principalmente o Brasil, que é muito grande, né? O Brasil tem que ter muitas pessoas para poder estar comandando o nosso Brasil. Principalmente agora a nossa cidade. Como é a sociedade ideal segundo Platão? A sociedade ideal é a república, né? Aplicando sua filosofia, Platão imaginou na república uma sociedade ideal dividida em 3 classes, levando em conta a capacidade intelectual de cada indivíduo. Ele até pensou assim: não dá para colocar qualquer pessoa. Tem que colocar pessoa capacitada, né?
Não dá para pegar 3 pessoas lá, em qualquer lugar, e colocar para governar. Ele pensou até nisso, entendeu? O Platão defende para que o Estado seja bem governado. Gente, olha só a ideia desse cara antes de Cristo. Platão entende que as pessoas devem ser formadas para a política. Então, qualquer pessoa deve ser cidadão. E qualquer pessoa deve ser formada para ser político, né? Pois afirma que a política é uma virtude. O saber de Platão apresenta 3 formas de governo: a democracia, a aristocracia e a monarquia. Entende que qualquer forma de governo aplicada ao determinado estado é mutável. Então, de qualquer forma, essas 3 formas de governo devem ser aplicadas a qualquer estado, a qualquer município, né? E no Brasil inteiro. Menos a monarquia, porque a monarquia tem que ter um rei e uma rainha, né? Por que o pensamento de Platão é importante até hoje para o mundo? Gente, olha só. Ele nasceu antes de Cristo, mais ou menos 300 e pouco anos de Cristo. E até hoje o pensamento dele é importante. Vamos ver por quê? Porque o Platão contribuiu de forma significativa para o pensamento humano ao elaborar obras em que discutiu temas de importância por meio de diálogos, o que por si só já é importante. Legado, pois celebra a necessidade de troca, da interação, da comunicação e do embate, inteligência de ideias. Por que é importante o pensamento de Platão? Porque desde antes ele ensinou o diálogo. Não dá para chegar numa Câmara de Vereadores e não ter diálogo. Não dá para não ter diálogo com o prefeito. Não dá para não ter diálogo com as pessoas. Então, o Platão ensinou que devemos dialogar, né? Devemos conversar, devemos discutir, né? Devemos o que é melhor para a cidade e o que não é melhor, não é mesmo? E também ter ideias inteligentes. Já está acabando. E ter ideias inteligentes. Não adianta ter ideias tolas, não é mesmo? Deixa eu ver aqui que eu vou finalizar aqui. Eu vou terminar como Platão ele dividia a sociedade, tá? Na sociedade que Platão idealizou, uma coisa que ele imaginou, uma coisa que ele quis para a cidade, ele idealizou assim. Existem 3 classes: a classe dos artífices e comerciantes, cuja virtude é a temperança, a classe dos guerreiros,
cuja virtude é a coragem, e a classe dos filósofos, cuja virtude é a sabedoria. Então, olha só. A primeira classe é dos comerciantes, a segunda classe é dos guerreiros e a terceira classe é dos sábios, né? Então, assim, naquele tempo tinha muitas coisas diferentes do que tem hoje. Tem comerciante hoje? Tem. Guerreiros? Tem os guerreiros, mas na forma diferente. O guerreiro, para ele hoje, as pessoas que lutam pelos seres humanos que tem na cidade. Esses são os guerreiros, né? E os sábios? Os sábios são aquelas pessoas que têm sabedoria. Então, eles procuram as pessoas sábias para poder ter vamos dizer, para ter um conhecimento para agir naquele momento. No momento que os guerreiros venham, a cidade está precisando disso. Então, os sábios vão estar falando o que precisa e como fazer, né? E a classe dos comerciantes.